Oi, boa tarde. Meu nome é Flávia. Eu tenho 23 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, e eu sou estudante aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. E desde que eu entrei aqui na Mauá, em 2015, eu sempre quis fazer um intercâmbio, então eu sempre procurei fazer algum intercâmbio. E aí, desde o meu segundo ano, assim, final do segundo ano, eu sempre ia lá falar com o pessoal do internacional aqui da Mauá para perguntar as oportunidades que tinha ou algo assim. Aí eu conversei com a minha orientadora, que na época era Eliana, do meu curso, eu faço engenharia química aqui na Mauá, alguma oportunidade que eu poderia fazer lá fora e equivaler meu ano lá fora. E naquela época ainda não tinha parceria com a universidade que eu queria. Aí depois de um ano, assim, eles abriram a oportunidade para eu fazer lá. E eles abriram a oportunidade para a gente fazer um ano de intercâmbio na UWA. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar, comecei a ver os requerimentos que eu precisava ter, todas as etapas que eu precisava ter para ir para lá. Aí, conversando com o pessoal da Mauá, conversando com o pessoal internacional, eu consegui aplicar para a UWA lá fora. Então, foi um processo de mais ou menos 6 meses, mais ou menos, que a gente levou, até que eu consegui a resposta da UWA. E aí eu fui aceita, então eu tive que fazer os testes de inglês, tive que mostrar meu histórico escolar e todas essas etapas. E aí eu fiz um intercâmbio durante um ano, em 2018, foi o meu ano de intercâmbio. Eu realizei em Perth, no West da Austrália. Eu sei que muita gente não deve conhecer, porque a maioria das pessoas vão todas para o Oeste, mas é um lugar incrível. Perth é completamente sensacional. É uma cidade relativamente pequena comparada com São Paulo, tem 2 milhões de habitantes. É uma cidade tranquila, assim, não tem muita vida noturna, mas ainda você consegue achar. As praias são sensacionais, são incríveis. O pessoal de lá é muito amigável, muito receptivo. Eu me senti completamente em casa. E eu estudei na UWA, University of Western Australia. É uma faculdade incrível, é tipo aquelas de filme, sabe? Com um campus incrível, com um lago. É sensacional. Eu podia ficar lá só horas, só no campus, assim, porque era incrível só ficar lá. E eles têm uma parte internacional, assim, muito legal. Então, eles te acolhem mesmo. Durante as primeiras semanas, antes de começar mesmo o seu curso, eles têm uma semana só de interação com pessoas internacionais. Então, eu tive contato com pessoas do mundo inteiro, que eu jamais nem sabia que existia. A gente fez várias atividades, eu fiz vários amigos, amigos que eu tenho até hoje, que eu tenho contato até hoje. São culturas diferentes que eu aprendi a respeitar, aprendi a entender um pouco sobre a cultura deles. E aí, essas são algumas das amizades que eu fiz, alguns momentos que eu vivi lá. Lá em Perth, eu pude trabalhar, então eu trabalhava 20 horas semanais, e com o dinheiro que eu consegui me manter lá. Então, eu consegui pagar a minha moradia, alimentação, transporte. Eu dividi casa eu fui com o meu namorado, então a gente dividiu casa lá, então abaixou um pouco os custos, mas mesmo assim a gente consegui com o dinheiro fazer minhas viagens, consegui ter todo o suporte financeiro, porque o custo na Austrália não é barato, ainda mais com o dólar como está. E aí eu consegui um pouco conhecer Perth, consegui conhecer a Western Australia, conheci a Austrália um pouco. Então, Perth, para quem não conhece, é incrível, tem praias maravilhosas. Se você vai para o norte, se você vai para o sul, é um pouco gelado. O sul do Western Australia é cheio de tubarão, mas é incrível, vale muito a pena a visita. E fora Sydney, Melbourne, eu também Bali, né, que é um destino muito famoso para todo mundo que vai para a Austrália, Gold Coast. E esse aqui é um dos momentos que eu mais amava assim na Austrália, era ver o pôr do sol, principalmente no West, que
pôr do sol desce ali no oceano. É um dos momentos que ficam muito marcantes para mim, é um momento que eu sempre quero voltar. Foi um ano assim que eu falo que eu cresci em um ano vivendo na Austrália, que eu acho que eu não cresceria aqui vivendo em 5 anos, talvez. E ter a oportunidade que a Mauá me deu foi sensacional, porque eu consegui fazer 3 anos lá, um ano aqui, e eu faço mais um, aí eu acabo o meu ano. Então, eu não perdi um ano, eu não tive que voltar. Então, eu consegui a equivalência de todas as minhas matérias. Foi um ano incrível, onde eu vivenciei coisas que eu jamais vivenciaria aqui. E eu cresci muito, aprendi muito, e é uma experiência que eu vou viver e lembrar para o resto da minha vida. E eu acho que assim, eu fui embora da Austrália com uma sensação que ainda eu volto, sabe? Que ainda tenho coisa para fazer lá, seja para visitar, seja para estudar, ou seja, quem sabe, para morar mesmo. Mas é isso, acho que a Austrália me trouxe algo que eu não sei nem explicar, eu acho. Acho que só quem vive lá sabe. E é isso. Acho que essa foi um pouquinho resumido da experiência que eu vivi na Austrália. Eu queria saber se o seu projeto foi realmente prático, se você fez alguma reutilização de material, alguma coisa lá, ou se você fez um trabalho teórico e escreveu a tese em cima disso e não aplicou, e se não aplicou, se você pretende aplicar algum dia, se isso foi para frente? Toda a informação, a minha tese é baseada no modelagem de informação do material descartado, e toda a informação foi recolhida com base em atividade que realmente ocorreu, né? Que realmente ocorreu por estudantes. A gente fez um trabalho longo de 6 meses, que foram armas decomissionadas, que tinham que ser retransformadas em objeto que não tivesse nenhuma semelhança com armas, né? E também eu fiz um estudo de protocolo com atividades que seriam desenvolvidas com arquitetos e designers. Então, como eles resolveriam aquele problema de upcycling, de reciclagem. E trabalhei com toda essa informação de como se resolve esse problema hoje, para identificar as falhas no processo, né? E identificadas as falhas no processo, eu tive 2 estudos em Melbourne, com 2 escritórios que fazem upcycling efetivamente na atividade cotidiana, e descobrindo os acertos deles, e cruzei todos esses dados, né? Então, foi, sim, de forma prática e teórica. Mas ele é totalmente aplicável, né? Como uma metodologia. Tá bom? Eu não sei se respondi. E eu queria te perguntar, quando você aplicou, era você e seu marido, né? Eu não sei se ele foi estudar também. Ele foi de... Uhum. E é isso que eu queria te perguntar. Ele, como parceiro, se isso foi uma barreira ou se isso foi atualmente uma coisa boa, assim, né, para toda essa oportunidade. Inicialmente, eu fui com visto de estudante. O meu primeiro filho nasceu, automaticamente ele entra no visto, né? A gente só tem que fazer a comunicação para a imigração. Mas o meu esposo conseguiu um emprego depois de 3 meses na área dele, na área de engenharia. E depois de algum tempo, 2 anos, eu acho que no trabalho, ele foi patrocinado pelo trabalho para a gente ter um visto permanente. Facilitou, claro que facilitou, porque depois que a gente entrou num visto diferenciado, né, a gente saiu do visto de estudante, a gente começou a receber alguma ajuda, por exemplo, porque era o principal no momento era a questão do daycare, né, da creche, que eu não tinha condição de pagar a creche para todos os dias, né, e o governo, para o cidadão e a pessoa que tem o visto permanente, o governo dá um auxílio, né, dependendo da atividade que os pais exercem na Austrália. Então, foi enriquecedor. A gente cresceu muito lá como família, nós 2.
passando todas as dificuldades juntos. Então, a gente só voltou ganhando, somando. Flávia, muito boa a sua apresentação. A minha pergunta para você, se você teve, quando você retornou, eu não sei se eu perdi, faz tempo que você retornou? Ah, então está fresquinho ainda. Oi? Você teve alguma oportunidade, já que dentro da sua instituição, de dividir essa experiência, de dividir o conhecimento que você teve de estudar lá fora, de todo o processo que você passou com seus colegas e aqui dentro da sua instituição? Sim, a gente até fez um vídeo que a gente postou no site da instituição, no Facebook, em todas as mídias. Eu fiz contando a minha experiência toda e a gente lançou nas mídias aqui da faculdade. E aí acho que até o Guilherme, eu estava conversando com ele agora há pouco, que algumas pessoas já foram procurar também saber um pouco mais sobre... É que eu fui a primeira a ir pela Mauá, então é uma coisa meio nova ainda, pela parceria, né, da UWA. Mas sim, a gente já lançou esse vídeo. Tá. Não é só porque é aquela questão da sementinha, né, que a gente falou, são mini embaixadores em cada local agora vai ficar e você vai ser o ponto, provavelmente o ponto de referência aqui na Mauá. Eu tenho uma pergunta para a Flávia também, posso? Está perguntando demais, Helena. Só a última. Parabéns, primeiro, muito fofa, adorei essa apresentação. Até me emocionei no final. E queria saber, na verdade, do que partiu, assim, partiu de você teve a instrução de alguém, você que procurou, de onde surgiu o querer ir para a Austrália, para esse lugar? Então, eu já tinha alguns amigos que já estavam estudando na Austrália, e como o clima da Austrália é muito parecido com o do Brasil, e muitas pessoas falavam, a Austrália é linda, eu fui, tá bom, então eu vou procurar ver se tem alguma coisa com a minha faculdade para eu ir para a Austrália. Aí quando eu vi que tinha essa oportunidade, eu falei, tá, é agora. Foi isso. Olá, minha pergunta vai ser para a Flávia. Eu sou estudante aqui da Mauá de Engenharia Química também, e eu gostaria de saber quais são os pré-requisitos para você conseguir se ingressar na faculdade de lá. Foi basicamente o histórico escolar que a gente teve que mandar e o IELTS, ou TOEFL, né, algum teste de proficiência em inglês. E você tem que comprovar renda, e acho que foram isso só. Você tem que ter um boletim perfeito ou não? Não. Eu ia perguntar isso, porque aqui está difícil ter um boletim perfeito. Oi, minha pergunta vai para a Flávia. Você teve alguma bolsa do instituto aqui ou da universidade de lá? Não. Eu tive que pagar o período integral. Eu tive um desconto, foi de 10%, se eu não me engano, mas eu tive que pagar por semestre lá, o valor deles. Ah, tá. E você tem uma noção do valor? Assim? Foi $13 mil por semestre. Então, obrigada. Como foi esse processo de reconhecimento dos créditos que você fez lá, dos cursos que você fez lá, e você disse que você conseguiu, todos foram reconhecidos aqui na Mauá. E como foi? Tem algum tipo de acordo entre a Mauá para já reconhecer certos cursos? Então, antes de eu ir para a Austrália, eu sentei com o meu coordenador, a gente viu todos os cursos que a universidade oferecia. A gente falou, tá, esse a gente consegue pegar o crédito, esse não, esse foi. Então, eu já fui com uma lista dos cursos que eu tinha que fazer lá, para depois conseguir a equivalência aqui. Já foi. Ótimo, obrigada.